Graça e paz, santos, eleitos, mais que vencedores, povo que é a propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça, Ministério em Graça. E é um privilégio, um prazer poder compartilhar com você mais um flash de graça. E nesta oportunidade iremos falar sobre os 3 êxodos. A Bíblia fala de 3 êxodos. O que significa a palavra êxodo? Significa saída. Então, nós vamos ver com base bíblica que o primeiro êxodo aconteceu lá no Egito. A saída do povo de Deus, do povo hebreu, dos israelitas, do Egito para a Terra Prometida. O segundo êxodo foi a nossa saída do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor, para o reino de Deus. E o terceiro êxodo será o arrebatamento da igreja. Então, vamos ver uma passagem bíblica em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nessa versão revista e atualizada, diz vos chama para o seu reino e glória. Na versão revista e corrigida, diz chamou, que é uma versão e uma tradução que nesse texto se enquadra mais, fica mais próximo do original grego. Então diz, vos chamou para o seu reino, que na realidade nós, os eleitos, já estamos no reino do Filho, do seu amor, estamos no reino de Deus, nesse reino espiritual, reinando com Cristo. Então, amados e santos, como falamos, o primeiro êxodo foi a saída do povo hebreu, do povo de Israel, dos israelitas, do Egito. Vamos ver um texto lá em Êxodo, no livro de Êxodo. Nós vamos ver capítulo 12, versículo 37, depois do versículo 40. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então eles habitaram no Egito 430 anos e depois eles saíram, partiram do Egito, saíram do Egito para Ramassés, para Sucote. Eles saíram da terra do Egito rumo à terra prometida. O interessante é que assim como Deus chamou Moisés lá naquele fogo, na sarça ardente, lá o fogo queimando, assim como Deus se revela a Moisés e chama Moisés para tirar o povo dele lá do Egito, o povo hebreu, o povo israelita do Egito, para conduzir para a terra prometida, Deus também, agora na sua manifestação de filho, chama o apóstolo Paulo para cumprir o segundo êxodo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Claro que a consumação para o segundo êxodo aconteceu na cruz. Depois Jesus chama o apóstolo Paulo para conduzir agora os eleitos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que este é o segundo êxodo. Segundo êxodo, o Senhor nos tirou do império das trevas e transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Nós vamos ver uma passagem que está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele quem? Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Antes da cruz, império das trevas. Depois da cruz, reino de Deus, reino do Filho do seu amor, reino dos céus, que foi implantado na cruz. Então, nós estamos nesse reino. Nós estamos participando do segundo êxodo. Nós podemos ver outra passagem que fala sobre isso em Hebreus, capítulo 12, versículo 28.
recebendo nós um reino inabalável. Nós já recebemos um reino inabalável, um reino espiritual, um reino que tem um rei que é rei de reis, senhor de senhores, e nós somos os príncipes e rainhas deste reino. Somos os reis e sacerdotes, sacerdotisas deste reino, que tem um rei que é o maior, que é o soberano, que é o eterno, Senhor Jesus Cristo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Este é o segundo êxito. Podemos ver outra passagem, e a passagem que lemos no início, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória, que vos chamou, em outras traduções, para o seu reino e glória. Este é o segundo êxito. Paulo, cumprindo a tarefa desse segundo êxodo, olha o que diz a Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 26. O que acontece quando o evangelho é pregado? Quando os eleitos, as ovelhas, ouvem e creem, porque só os eleitos, só as ovelhas ouvem, só os eleitos creem, porque tem o dom da fé. Então, Atos 26, vamos ver o versículo 17 e 18. Paulo está contando o seu testemunho, contando o que aconteceu no caminho de Damasco para o rei Agripa. Quando chega no versículo 17 e 18, olha o que diz a Bíblia: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, esse segundo êxito é quando nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Que isso já aconteceu na minha vida, na sua vida, na vida dos eleitos. Foram tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Segundo êxito. Terceiro êxito, o arrebatamento da igreja. Isso ainda vai acontecer. O arrebatamento da igreja. Então, olha o que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, que diz assim a palavra do Senhor: porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Então, o terceiro êxito é o arrebatamento da igreja. O primeiro êxodo foi físico, o povo saiu fisicamente do Egito para a terra prometida. Segundo êxodo foi espiritual, nós já fomos tirados do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o terceiro êxodo será espiritual e físico, porque estaremos espiritualmente com Cristo para sempre e fisicamente também. Esse é nosso flash de graça sobre os três êxitos. Graça e paz a todos. Se você desejar aprender um pouco mais, visite o nosso site www.vivemgraça.com.br ou a nossa rádio web para você ouvir louvores e mensagens 24 horas, www.radiovivemgraça.com.com, e o nosso blog, o Predestinado. Graça e paz, e até o próximo Flash de Graça.